Falando especificamente do álcool, em linhas gerais, a gente pode dizer que o álcool, ele intensifica a neurotransmissão inibitória do GABA, reduz a neurotransmissão excitatória do glutamato e os efeitos eufóricos e reforçadores são relacionados às ações das sinapses opioides e canabinoides. É importante a gente saber disso, não só para a gente pensar em substâncias que podem atuar nesse sentido, mas também nos mecanismos de desenvolvimento da dependência e da síndrome de abstinência, tá? Eu gosto de pensar no aumento do uso de substâncias ou no desenvolvimento de uma dependência como se fosse uma escada. Então, ninguém começa dependente de um dia para o outro. A pessoa geralmente faz um uso experimental. Então, a gente vai falar um pouco sobre os padrões de consumo, né? Então, por exemplo, o indivíduo está na adolescência, ele experimenta algo pela primeira vez. O próximo degrau da escada, um uso esporádico. Ele começa a usar de vez em quando, ele usa numa festa, depois de um mês ele usa de novo. Alguns pacientes, algumas pessoas, vão passar para um uso mais esporádico, para um uso regular, que é um uso pelo menos uma vez por semana. Um grupo ainda menor de pessoas vai evoluir para um uso nocivo, que significa ter algum problema por conta do uso do álcool. Não necessariamente dependência ainda, tá? Mas assim, tem um problema no relacionamento, se envolver em algum acidente, algum problema de saúde por conta do álcool. Outros vão começar a fazer um bebê pesado episódico. Isso é uma coisa muito importante. Hoje, a gente tem olhado muito para esse padrão de consumo, que é o seguinte: quando a pessoa senta para beber, em 2 horas faz um uso muito intenso. E como é que é o padrão disso? Para mulher, 4 doses, e para homem, 5 doses. Tudo bem? Isso equivale, dentro de um período de 2 horas. Isso equivale a aproximadamente 60 gramas de álcool. E a gente sabe que beber pesado episódico está associado a riscos, como sexo desprotegido, infarto agudo do miocárdio, direção perigosa, lesão não intencional, violência. Então, é uma coisa bastante relevante. E outras pessoas vão pisar no último degrau, que é o da dependência, que é o transtorno por uso de substância, que vai ser descrito um pouco mais adiante. A gente sabe que o álcool tem uma relação de dose-efeito, ou seja, quanto maior a dose ingerida, maior o efeito que o paciente vai ter e consequências. Então, por exemplo, aproximadamente 1, 2 doses, a gente já percebe que o indivíduo fica um pouco mais desinibido, loquaz, começa a falar mais, começa a ficar um pouco mais expansivo, já tem uma sensação de bem-estar, relaxamento. A partir da 3ª dose, uma euforia um pouco maior, uma resposta menor a alguns estímulos, um comportamento um pouco mais inadequado, e depois, provavelmente, uma fala mais pastosa, uma falta de coordenação motora, perda da consciência, e assim por diante. Ok, mas como é que a gente faz para padronizar, né? Assim, a gente falou de número de doses, a gente precisa ter um parâmetro para isso. Então, o que foi instituído é o seguinte: uma dose padrão equivale a 14 gramas de álcool. Isso vai depender do tipo de bebida que a gente está falando. Então, por exemplo, o vinho é uma taça de vinho de 150 ml. Uma lata de cerveja tem 350 ml e uma dose de destilado de 45 ml. Essa é a dose padrão. Em cada uma dessas doses tem aproximadamente 14 gramas de álcool. É importante a gente poder padronizar isso, até para poder entender o quanto que o paciente bebe, né? Então, quanto que você bebe por dia? Bebo meio litro. Meio litro do quê? De destilado? Então, a gente precisa calcular quanto que ele está ingerindo de álcool, porque mais para frente a gente vai ver a importância disso. A quantidade de álcool ingerida não é um critério diagnóstico para dependência, mas ela nos fala sobre o risco que o paciente tem sobre esse uso. Imagina, todo mundo sabe que uma garrafa de vinho tem mais ou menos 5 taças, depende do quanto você gosta de ter na taça, né? Mais ou menos. Uma caneca de cerveja, aqui não tem tanto isso, né? Mas assim, o nosso copo de cerveja é um pouco menor, mas isso aqui é uma coisa americana, né? Que é mais ou menos um pint ali, uns 500 ml, 400 e não sei quanto, e uma dose de marguerita, que é um drink que também a gente não vê tanto aqui, né? Tinha que ser uma caipirinha aqui, mas a gente pode colocar 1 a 3 doses padrão, tá? De destilado.